todos, eu sou a professora Fátima de Souza Freire, da Universidade de Brasília, do Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais. Nós vamos hoje conversar um pouco de uma temática que vai ser solicitada aos alunos de Ciências Contábeis de todo o Brasil, uma temática que é extremamente nova e importante, que vem tratando de temas voltados para o meio ambiente, que é a contabilidade socioambiental. Então, a disciplina de contabilidade socioambiental, ela é bastante ampla, porque ela trata de ativos, passivos, receitas, despesas, custos ambientais. Mas aqui nós vamos focar numa temática que é muito mais atual, uma temática que está sendo discutida até na COP aqui no Brasil. É sobre a contabilidade socioambiental voltada para o mercado de crédito de carbono. Bom, mas antes vamos entender o que seria contabilidade ambiental ou socioambiental, né? Ela evoluiu de um enfoque de custos ecológicos para um instrumento de mensuração, controle e divulgação de impactos socioambientais. Então, a gente vinha discutindo uma contabilidade socioambiental há mais de 30 anos, quando a gente tratava especificamente do balanço social, mas depois foram surgindo novos instrumentos de mensuração ou instrumento de apresentação do resultado socioambiental da empresa, que na atualidade é exatamente o mercado de carbono. Então, a gente integra o campo da sustentabilidade corporativa e o reporte de riscos climáticos. Então, a gente vai ver no final dessa apresentação que nós temos as discussões de mensurar riscos climáticos e apresentar isso para a sociedade. Aí a gente também tem que discutir sobre o que seria gases de efeito estufa. Então, o que está provocando na atualidade a mensuração do crédito de carbono é exatamente os gases de efeito estufa. Nós temos aí o famoso gás carbono, o gás metano, óxido nitroso, hidrofluorcarbonetos, e o perfluorcarbonetos. Então, esses gases é que faz com que aumente o aquecimento global. Em função destes gases estar aumentando o aquecimento global, vários países, a partir do Protocolo de Quioto, assinou esse acordo para que pudesse diminuir a emissão de CO2 e, a partir daí, a gente ter um equilíbrio sobre essas emissões. Então, a gente observa que esses desafios, eles surgiram principalmente nas discussões das COPs sobre aquecimento global, partindo da COP3 em Quioto, onde vários países assinaram este documento, entre eles o Brasil, mas os grandes emissores de gases até hoje continuam sem participar, não é, do protocolo de Quioto ou assumindo compromissos em redução de gases de efeito estufa, que é o caso dos Estados Unidos, Índia e China, tá? Nós temos aí a COP15, que surgiu aí com a meta da gente diminuir esse aquecimento global, e o Brasil tem como meta de redução até 2030, patamares acima de 30% do que já emite na atualidade, com a possibilidade de reflorestamento, mudança do nosso equipamento industrial e assim por diante. Então, em seguida, a gente vê que surge na COP de Paris de 2015 o acordo, né, de Paris em limitar esse aquecimento em 2% e preferencialmente em 1,5%. Em seguida, nós tivemos a COP aí de Glasgow, em 2021, que teve cortes urgentes necessários para manter em mais 1,5%, não é isso? De todo os outros países ou os países que nós temos no mundo. Então, nós temos a COP28, que é a chamada transição para longe dos combustíveis fósseis, fazendo com que a gente reduza o consumo
de petróleo ou de gases, não é isso, que venham de combustíveis fósseis, e é a partir daí que a gente vê políticas, principalmente no Brasil, de transferência de veículos que consomem combustíveis fósseis para veículos elétricos. Mas isso aí é outra discussão que a gente tem no país, né? Se essas políticas elas são boas ou se não, em função de que o Brasil, de qualquer forma, consome outro tipo de energia sem ser os fósseis, que é o caso do etanol. Aí, nós tivemos também outras COPs, né, mas as principais foram essas, e na atualidade a gente vai ter a COP aqui no Brasil e que também vai voltar a discutir o consumo de energia e principalmente o mercado de crédito carbono. É bom salientar que o mercado de crédito carbono ele vem discutindo desde Kyoto, mas foi principalmente no Acordo de Paris que intensificou o mercado de carbono. Nós temos dois, o mercado voluntário e nós temos o mercado o voluntário, e temos também um outro mercado que é o mercado, digamos que obrigatório, onde os países eles passam a exigir que as suas empresas passem a reduzir a emissão de CO2. Nós também temos aqui que entender o que seria as letrinhas ESG. Essa letrinha ESG vem, não é, do inglês, que seria Environment, Social e Governance, ou seja, o ambiental, social e governança, ASG. E os países passaram a utilizar principalmente essas letrinhas para que a gente pudesse pensar nas questões ambientais, e as empresas começam a fazer os relatórios tratando das questões ambientais, os sociais, como melhoria de vida das pessoas, não é isso? E a governança, porque as empresas elas precisam ter uma governança, porque a gente precisa ter o equilíbrio entre o ambiental, o social e o econômico. Então, essas discussões, elas chegam também num patamar governamental, mas também num patamar empresarial. E elas estão alinhadas a, aos ODS, que são os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, esses ODS, eles também estão atuando tanto no setor público quanto no setor privado, muito mais intensificado no setor privado, mas a gente observa que o governo já tem políticas, ou seja, o planejamento orçamentário alinhado aos ODS. Bom, e aí, gente, a gente consegue observar que todos esses impactos têm sobre a contabilidade ambiental ou socioambiental. Então, vamos tentar resumir o que seria esses ativos, passivos, custos e receitas. Então, a gente tem os ativos ambientais, que são bens destinados à preservação ambiental, passivos ambientais, que são as obrigações decorrentes de danos. Então, a gente vê, por exemplo, o caso da Vale, gerou vários danos ambientais, então ela vai ter que contabilizar esses passivos, né, como multas, rescisões, danos, provisões causados em função dos danos que ocorreram. Nós temos os custos ambientais, que são gastos preventivos e corretivos, então, normalmente, as empresas fazem uns gastos voltados a danos que possam acontecer e o controle, na verdade, sobre esses danos, e aí a gente contabiliza isso como custo. Temos as receitas ambientais, que são benefícios econômicos de ações sustentáveis. É, Bom, e aí a gente viu que essa discussão começou a aumentar, principalmente na COP de Glasgow, não é? O surgimento de algumas normas internacionais, que é o caso do IFRS S1, que fala da estrutura geral sobre a contabilidade de crédito de carbono ou das emissões de gases de efeito estufa. E então vai definir requisitos gerais para divulgação de riscos e oportunidades de sustentabilidade que possam impactar o desempenho financeiro.
E aí vai tratar sobre a governança, estratégia, gestão de riscos e métricas e metas. Então, as empresas passaram a discutir, em nível internacional, a possibilidade de você também fazer relatórios sobre os riscos climáticos. Eh, a partir daí, a gente também vê outra norma que surgiu em nível internacional, que foi o IFRS S2, que é sobre a divulgação climática. Um trata sobre a governança e a mensuração, o outro fala sobre a divulgação. Então, a gente vê que uma complementa a outra e exige informações sobre riscos físicos e transição, emissões de gases de efeito estufa, porque nós temos em 3 níveis, 1, 2, 3. O terceiro na discussão sobre como mensurar é o mais difícil, mas a gente tem aí os 3 níveis de emissões ou de como você registrar as emissões de gases de efeito estufa. Tem estratégias de mitigação e metas de descarbonização, impactos financeiros e metas climáticas. E a partir daí, a gente pode avançar nessa discussão no Brasil. Então, no Brasil, a gente tem, na atualidade, alguns normativos que direcionam as empresas a tratar sobre a contabilidade socioambiental. Então, a gente tem a NBC-T 15, que fala de informações de natureza social e ambiental. Temos o OCPC 10, que é exatamente a mais nova, que trata sobre o crédito de carbono, o CBPC 02, que trata das divulgações climáticas, né, relacionadas ao clima. E nós temos um disclosure que é muito conhecido, que é o GRI, que ele tenta estruturar como seriam esses relatórios de sustentabilidade. Bem, aí nós tratamos também do marco, né, especificamente do 0CPC, que é Orientações Técnicas. O Conselho Federal de Contabilidade criou um normativo onde tem direcionamento sobre a contabilidade do crédito de carbono. Essa orientação, ela vai discutir sobre o crédito de carbono, as permissões e emissões e crédito de descarbonização, e nós vamos ver que vou voltar aqui, essa orientação, ela diz sobre o tratamento desses 3 itens. Olha, e é uma coisa que não tem muito a ver com coincidência, mas foi tratado simultaneamente, é que no ano passado nós tivemos também a criação do mercado, ou do Sistema Brasileiro de Crédito de Carbono. Foi aprovada a lei em dezembro de 2024, e lá a gente passa a ter um mercado de carbono obrigatório no Brasil. E esse mercado de carbono obrigatório vai colocar alguns setores específicos a terem que comprar ou vender crédito de carbono, vai depender da quantidade de emissão que elas têm, não é isso? E uma coisa curiosa, né, mas eu acho que muito mais uma força política, é que o agronegócio não ficou dentro do mercado de carbono obrigatório, mas pode trabalhar com o mercado de carbono voluntário. Então, o mercado de carbono voluntário, você vai ter aqui no Brasil essas 2 possibilidades de comercialização. E então a gente vai ver que nessa norma trata sobre o crédito de carbono, as permissões de emissões, que são cotas de emissões que vão ser comercializadas na Bolsa de Valores, e o crédito de descarbonização, que é voltado especificamente para o segmento do programa RenovaBio, que está relacionado ao consumo de combustíveis. Bom, aí, os objetivos do CPC, são uniformizar normas, contábeis no Brasil, e isso vai gerar uma melhor qualidade, ou a gente acha que vai ter uma melhor qualidade, promover a convergência com os padrões internacionais, os IFRS S1 e S2, e quem vai emitir, ou que já está preparando, não é isso, o ambiente desse pronunciamento, obrigando as empresas a terem que fazer isso, é o caso aí da gente ver empresas
relacionadas à Comissão de Valores Imobiliários, Banco Central, né, SUSEP e outras agências. E isso vai permitir garantir a representação fidedigna da realidade econômica das entidades, né, e principalmente as informações que vão estar dentro dos demonstrativos contábeis. Então, aqui vocês têm uns conceitos importantes nesse 0CPC10, que é, primeira coisa, o que seria o crédito de carbono? O crédito de carbono é uma redução, remoção certificada de 1 tonelada de CO2 equivalente. 1 tonelada de CO2 equivalente vai gerar um crédito de carbono. E vão ter que ter empresas que façam o cálculo, né, dessa emissão de CO2. Temos o CBIO, que é o crédito brasileiro criado no programa RenovaBio, mercado compulsório, que é a obrigação legal imposta por regulação como o RenovaBio. Temos o mercado voluntário, não é? Que o agro vai estar no mercado voluntário, compra e venda espontâneos de crédito por metas voluntárias, e no Brasil algumas entidades já estão vendendo um crédito de carbono. Reconhecimento contábil, então, como ativo intangível com estoque, é outra discussão. Esse ativo, quem oferece vai ter que contabilizar isso como ativo, ou vai ter que contabilizar como ativo intangível ou como estoque. E a mensuração, então nós temos algumas CPCs que também vão dar o direcionamento como você deverá mensurar esse crédito carbono, e a sugestão é que seja pelo valor justo, tá? E a divulgação, essa divulgação deve ser feita principalmente nas notas explicativas. Você vai encontrar aí o que seria o crédito de descarbonização no caso específico do CBIO. Então, um instrumento exclusivamente brasileiro, criado pela Política Nacional de Biocombustível, que certifica a redução de emissões pela produção e comercialização de biocombustíveis, né? O caso aí do etanol e o biodiesel. As métricas é um CBIO, né, equivale a 1 tonelada de CO2 evitada, e a destinação é usada por distribuidoras de combustíveis fósseis, que são obrigadas a adquirir os CBIOs para cumprir suas metas de descarbonização. E a negociação vai ser na Bolsa de Valores. Outra coisa que a gente tem que verificar é quem estaria obrigado a fazer, né, o cálculo, né, ou a contabilidade. As empresas que elaboram demonstrações contábeis segundo o Conselho Federal de Contabilidade e a CVM, na verdade, aquelas que são comercializadas na Bolsa de Valores, né, na CVM, agentes econômicos que participam de atividades em créditos ambientais, não necessariamente estão obrigadas aqui no Brasil, mas se elas estiverem dentro do ambiente de emissão de CO2, principalmente, acima das metas que o governo vai determinar, vão ser obrigadas a fazer, né, compra e venda e a contabilização. E qualquer entidade que atue com um compromisso de descarbonização, mesmo em mercados voluntários. Então, as empresas vão ter que fazer isso, e nós temos aí algumas bases normativas que podem auxiliar as pessoas a terem que fazer a contabilização. Então, a gente faz aqui um resumo, onde a gente diz que o 0CPC 10 trata de contabilidade de crédito de descarbonização, das permissões de emissões, e do CBIO, né, que são créditos de descarbonização dentro do projeto de RenovaBio. Nós temos aí o tratamento contábil, pode ser um ativo, desde que ele possa ser discutido como um ativo, estoque ou intangível, e o passivo, com reconhecidos conforme obrigações. Quem deve aplicar? Empresas reguladas, como aquelas que estão dentro da CVM, Banco Central, SUSEP, ANS, participantes de mercados ambientais, né, originadores de traders, usuários finais, entidades com compromissos públicos de descarbonização.
A mensuração pode ser feita por inventário, aí a gente teria que ter uma aula específica sobre isso, mas basicamente nós temos o GHG Protocol, ISO 14064. Os fatores de emissões podem ser também dessas letrinhas aí, que aí a gente teria que tratar com mais detalhes, mas são exemplos da ONU de como você pode fazer esses cálculos de fatores de emissões, e os modelos podem ser vários, e o monitoramento também pode ser de várias maneiras. Mas a evidenciação, ela deve ser feita principalmente nas notas explicativas e detalhar sobre as políticas, as quantidades e os riscos e obrigações. E o foco contábil são aí discutido dentro dos relatórios de ESG, que você pode também fazer paralelamente ao que vai estar contabilizado nas demonstrações contábeis. Feito isso, a gente vai falar agora de outro normativo que saiu recentemente, que é a tradução, todos os dois aí, digamos que seriam a tradução do IFRS S1 e S2, que é o que trata agora das divulgações relacionadas ao clima. E aí o que nós temos, não é que nesse caso das divulgações relacionadas ao clima, você vai ter o normativo CBPS número 02, que são as divulgações relacionadas ao clima. Esse aqui também surgiu recentemente pelo Conselho Federal de Contabilidade, dando orientações sobre como você faz esta divulgação. Então, a gente vai ter que discutir que esse CBPS número 02, também recente, no mês de dezembro de 2024, ele vai dizer que as empresas, resumidamente, que as empresas que têm ações na Bolsa de Valores deverão fazer este relatório e vão ter que publicar também, não é isso? Ora, o que trata sobre este relatório? Trata sobre o relatório de gestão de riscos. Então, as empresas precisam ter um acompanhamento sobre a gestão de riscos e vai ter que identificar, avaliar, gerenciar, monitorar os riscos e oportunidades relacionadas ao clima. Isso quer dizer o quê? Por exemplo, elas vão ter que ver, próximo ano vai ter seca, o que que isso vai causar, e o que que vai impactar a minha empresa sobre as minhas receitas, sobre as minhas despesas. Ou vai ter muita chuva, ou não vai acontecer nada disso, ou vamos ter normativos que possam me afetar internamente, ou eu posso ganhar com isso, porque também a gente tem que ver os riscos e oportunidades. Esses riscos e oportunidades, eles devem ter aí a identificação, né, desses riscos e oportunidades, processo de avaliação, então as empresas precisam avaliar, não é, esse processo, e ele vai ter que dizer quais são as prioridades e os riscos. Eu tenho prioridade para melhorar ou não a minha ação dentro da empresa e integrar isso com outros fatores que eu tenho dentro da empresa. Então, olha aí, resumindo sobre o que nós temos no caso desse relatório que as empresas vão ter que fazer, é que ele visa padronizar e tomar como obrigação a divulgação de pauta climática e estratégica de adaptação das empresas. Ele vai ter que dizer as oportunidades que existem, se esses riscos traz ou não oportunidades para a empresa, vai ter que avaliar, então a empresa vai ter que ter, por exemplo, controle de energia, de água, controle e indicadores também de resíduos sólidos, entre outros indicadores voltados à mudança de clima. Nós temos a integração com a gestão de risco, que esse clima possa ser incorporado nos meus processos, ou seja, as mudanças de climas tenha
como metas, melhorias, né, dentro da empresa, e dentro desse processo aí, você vai ter que também ter métricas e metas de redução, por exemplo, quanto de emissão de CO2 eu tenho, quanto de energia eu consumo, quanto de água eu consumo, e o que que eu vou ter que fazer para melhorar isso em médio, em curto, né, em curto, em médio e longo prazo. E a governança também, as empresas vão ter que ter um modelo de governança interna, com um comitê que vai também sempre discutir os impactos que essa mudança de clima fará dentro da empresa e como eu vou ter que ter como metas de redução. Ou ganhos, né? Que eu posso também ter ganhos em função disso. E aí as empresas são obrigadas, no caso, principalmente as que estão na Bolsa de Valores, serão obrigadas a publicar isso, tendo um relatório de estratégias, planos, metas, riscos e governança climáticas, e incluir análise de cenários climáticos e estratégias de adaptação. Então, aí o que nós temos de mais recente tratando na área de contabilidade socioambiental, e que eu acredito que vai cair alguma questão no novo ENAD de 2025, relacionada à contabilidade socioambiental. Então, eu espero que vocês tenham, né, aprendido um pouco, e se vocês tiverem mais interesse de conhecer sobre a temática, entra no site do Conselho Federal de Contabilidade, vocês vão ver vários vídeos sobre essa temática que está sendo discutida desde o ano passado, e também os normativos que trata sobre a contabilidade de crédito de descarbonização, como também a divulgação, né, de mudanças de climas, tá? Então, vocês têm aí umas referenciazinhas básicas, procurem também, nós temos um livro que trata sobre a contabilidade socioambiental, nele a gente trata sobre diversos temas, não somente sobre a contabilidade de crédito de descarbonização, não é? E eu desejo a vocês uma boa prova e a gente vai se despedindo até aqui. Até logo, gente.